jamais. O Brasil foi bem, cara, te falar um negócio. Na expectativa de medalhas de ouro, talvez não, mas foram 20 medalhas, 3 ouros, 7 pratas, 10 medalhas de bronze. E aí eu não sei, fica a critério de vocês aí. Será que a gente começa a falar... Acho que a gente tem que começar falando de quem levou ouro, né? Pela prioridade, assim, chamou a atenção. Eu só queria falar um negocinho, que esses dias eu tive um pesadelo de que o Brasil era uma potência olímpica. Um pesadelo? Pesadelo? E é que a gente não comemorava cada medalha com emoção. Ah, verdade. E que tudo era como se fosse uma grande competição e que o Brasil precisa ser o melhor país. Entendi. E nós deixamos de se emocionar por Bia, por Rebeca... Ou quem não levou medalha também. Por Flavinha, ou por quem não levou medalha. E eu realmente acordei e fiquei aliviado que esse ano eu pude me emocionar a cada mini conquista, ou a cada passo gigantesco que essa nação deu e essas pessoas deram rumo à glória. Não, é muito importante que o deve estar falando, porque existem países, a gente vai falar, por exemplo, no Japão, a gente viu gente chorando de tristeza por ter pego ali uma medalha de bronze, uma prata, e não ter sido reconhecida no próprio país, não ter essa festa, né? Isso é muito comum em algumas culturas. Nos Estados Unidos também tem uma pressão muito grande em cima de alguns atletas. Aqui eu sinto que, pelo menos, apesar dos vários problemas que a gente tem em relação a investimento e, de fato, abraçar o trabalho desses caras durante o ciclo, acho que o reconhecimento que todos eles tiveram, essa cultura olímpica brasileira tá cada vez mais bonita. Esse ano foi muito bonito de acompanhar o pessoal acompanhando, aqui na rádio, né? Não, Pô, a foi gente legal torceu demais. pra ginasta cair, cara. Não vamos negar isso. Criança cair no skate. Criança cair no Nossa. skate. A gente ficou em 20º no quadro de medalhas, e isso acho que é importante a gente falar, porque, claro, nós somos um país continental, mas a gente não tem o mesmo investimento em esporte que países continentais que lideram, enfim, quadros de medalha. Vou colocar aqui, tem que falar dos Estados Unidos, China, que são muito grandes também. Estados Unidos é muito grande. Mas assim, só de você chegar... A Austrália tá entre os A primeiros. Austrália tá Austrália na teve um quarta desempenho Mas quadro. o Brasil é o Chama melhor atenção. sul-americano, né? Sim, isso é Entre verdade. os países sul-americanos, o Mas, Brasil gente, é o só que de se dá chegar melhor. numa Olimpíada, é isso. Às vezes a gente normaliza. Ah, pô, o cara tá na Olimpíada, então vamos pra medalha. Só do Pô, cara que chegar fizeram numa com o Hugo Olimpíada... Calderano, por exemplo. Né? Sim, Ele não levou sim. medalha, mas, pô... Minha crítica foi justamente sobre isso. Óbvio que eu queria que o Brasil fosse uma potência olímpica, mas é que a gente realmente, tirando uns ou outros que não entendem esse espírito olímpico de não, o importante é o ouro, que eu acho uma grande bobagem. É isso, é o que fizeram, por exemplo, alguns fizeram com o As Calderano. meninas do handball também. As meninas do handball, Verdade, exatamente. bem lembrado. Né? No A própria surf- derrota no futebol, na final, Então, no surf, muita gente esperando medalha de ouro também, aí mas... o Principalmente surf já no entra Medina, né? no não esporte, né? Não, mas peraí, também colocaram Aí- Medina pra aí a gente surfar na pode fazer um lagoa. programa, o resenha só sobre não esporte. Não tinha, Que não que você tinha acha? onda Não, peraí. pro A gente Medina faz um surfar. programa sobre É esporte, concurso. mas não era pra estar nas Olimpíadas, né? Então, vamos falar do breakdance, vamos, então? há divisões. isso aí. Vamos lá, peraí. Vamos falar de quem a gente tinha expectativa, cumpre as expectativas, supera as expectativas, e a gente tem que falar de Rebeca Andrade. Porque, mais uma vez, foi um dos grandes nomes dessas Olimpíadas, desses Jogos Olímpicos. Ela competiu em diversas... Foram 4 finais, se eu não me engano, que a Rebeca Ela foi, fez né? salto, solo, barra, Individual. trave. Ela E- ficou de fora de uma das Ela finais. ficou acho Da que foi da trave. que é o pior aparelho dela. Que é o- Isso, ela ficou de fora da trave. Mas assim, ganhou uma medalha de ouro numa competição, numa categoria que tinha Simone Biles. Ganhou também, vale a gente lembrar, que ganhou a medalha de bronze por equipes, né? A primeira medalha de bronze por equipes do Brasil. Medalha na de ginástica. bronze, exatamente, que foi histórica. Enfim, teve muito mais gente competindo. Como é que é o nome que é a mais experiente, que eu sempre... É a Jade? A Jade Isso, Barbosa. ela a Jade inclusive que Barbosa, fez os é a mais colãs. experiente, sim, que fez os colãs. E assim, gente, mais uma... Não foi trave, viu? Foi na barra. Eu ia falar A isso, eu Rebeca acho que foi de na fora. barra. Isso, só corrigindo Não foi aqui. na trave não, porque eu lembro que a pior dela era a trave, mas ela foi... E a Rebeca foi pra individual geral também, não foi? Foi. É isso. E ela teve a sua medalha de ouro, aí sim, a Rebeca Andrade conquistando o seu ouro na... Foi no solo, não foi? No solo, não. Foi no... Peraí, no solo não. Salto? De Abaias foi no salto. No salto, isso. No solo, não... E eu lembrei da barra porque foi a Argelina, né, que ganhou a primeira medalha africana Sim. da história. Também teve esse ponto. Não, foi no solo, gente. A medalha da Rebeca foi no solo, Isso, não da foi Rebeca, no salto. sim. Porque a Simone Biles, ela é impressionante no salto. É uma coisa, assim, absurda aquele salto que ela tem. O Biles, ela ameaçou fazer o Biles 2, você lembra? Mas ela só fez o Biles 1. E foi suficiente, né? Foi suficiente. Imagina o 2 quando ela acertar isso. Mas a gente tem pontos importantes pra gente mencionar aí desses Jogos Olímpicos. Mas pra quem não tá lembrando, teve a medalha da Rebeca,
a medalha de ouro. A gente teve mais sim medalha de ouro, que foi a do vôlei de praia, medalha conquistada pela... Foi a Duda, não foi? Duda e Ana Vitória? Isso. E tivemos que teve também... a confusão com as canadenses, Isso. inclusive. E tivemos a medalha de ouro, essa sim com a Beatriz Souza, que com a Bia a gente não esperava uma medalha de ouro, né? Não é que a gente não esperava. Quem entende mais de judô, e o Marcelo Romano estava aqui durante os Jogos Olímpicos, ele falava, olha, não projetava-se uma medalha de ouro para ela. No vôlei de praia, pô, a gente tem uma costa gigante, né? A gente Temos. tem que ter uma medalha de ouro aqui Costas vôlei de largas. praia. Como? Costas largas. Você tem costas largas aqui? Eu tenho. Não, eu sou um ser humano de costas largas. E, tudo bem, você falou fisicamente e Isso. metaforicamente falando. Não sei. Quem tem costas largas é quem faz natação, né? Dizem que Sim. aumenta as costas. Natação que foi uma grande decepção brasileira. É verdade. Já pegando carona. O Brasil não Pô, pegou gostei, nenhuma você vai ser medalha, o senhor cara. gancho hoje. Porra, gostei. Não fazendo teve uns uma links. medalha, né, o Brunão? O Cachorrão, ele foi a maior expectativa porque ele tinha alguns números bons, mas é que subiu muito sarrafo, né, cara? Os norte-americanos hoje em dia dominam as categorias de natação. A escola Michael Phelps, né, deixou muita gente que hoje leva muitas medalhas. O Brasil acabou ficando um pouquinho atrás. Hoje não tem um cara que briga lá pelas cabeças como a gente já teve na natação, não. E ele ainda tentou a maratona aquática, né? Tentou. Terminou em sexto, se eu não me engano. Isso. E ele já tava muito cansado, porque nesse mesmo dia ele ainda ia participar. Ele participou dos 1.500 no dia anterior e depois ainda foi pra maratona pra tentar uma medalha e ele não conseguiu. Mas, tipo assim, ele se emocionou bastante. É uma coisa que a gente pode trazer aqui, já que o PDV abriu falando sobre essa questão da emoção, essas coisas, de realmente a gente entender qual é o ponto de investimento no esporte brasileiro. Porque a gente muitas vezes acaba falando mais sobre futebol, e é normal, porque é o esporte que a gente mais consome por aqui, mas é importante sempre lembrar também que esses atletas, eles precisam de investimento porque eles chegaram lá, mas e se a gente tivesse realmente um investimento ainda maior? Não é que não tem, mas se tivesse um investimento maior, a gente com certeza disputaria por ainda mais medalhas. Por exemplo, a gente teve medalha no Taekwondo, uma modalidade que a gente não esperava, e a gente realmente foi lá e conquistou. Vocês trouxeram aqui agora a Bia também, que era uma medalha que a gente não esperava, mas o Brasil é o maior... O judô, na verdade, é a modalidade que o Brasil mais tem medalhas na história da Olimpíada. Então, a gente não esperava, mas ela veio por conta do investimento, mas também pela força de vontade dos atletas. Que eu acho que é o que mais conta. A gente fala de Olimpíada, investimento, essas coisas, mas pra mim o que mais conta é a vontade do atleta. Porque se dependesse só de investimento, a gente não ia disputar tantas competições assim. E Sim. vale pro futebol feminino, gente. Chegou na final aos trancos e barrancos, porque a primeira fase do Brasil foi tenebrosa. Foi assim, parecia que a gente não ia nem passar da fase de grupos. E depois as meninas foram lá e conseguiram mostrar uma evolução Arthur e chegaram Elias. Pô. até a final. Mas aquela primeira fase deu muita sensação de que, cara, o Brasil não tem nada. Não E aí, ia chegar nas quartas. Não ia chegar nas quartas. E realmente chegou, só que é muito desse ponto. Acho que a Olimpíada tem disso, né? De a vontade do atleta de querer estar ali. Porque não é fácil você ser um atleta de natação, atleta de taekwondo, de judô. Principalmente quando não a gente tem fala deixa pra depois, né, Gabi? São ginástica 4 também. anos. Exatamente, ginástica também. Vale lembrar que tem o Pan-Americano que a gente pode acompanhar, que é onde a gente já pode ver os atletas quase perto ali da Olimpíada, mas é muito desse aspecto de o atleta querer e da falta de investimento que o Brasil realmente ainda tem, essa questão da falta de investimento em outras modalidades e não só futebol. Bem lembrado.